Vamos falar agora de mulheres artistas no impressionismo. Vamos focar em três. Há outras artistas, mas estas seriam as mais importantes. Então vamos falar de Berthe Morisot, Mary Cassatt e Marie Bracquemond. Uma característica dessas mulheres é um pouco óbvio que o tema delas será um tema mais feminino, principalmente naquele momento ainda onde as mulheres estavam apenas iniciando seu movimento de incorporação à vida econômica, né, e à vida cultural. Então, os temas serão frequentemente ligados à maternidade e a questões mais femininas nesse sentido do doméstico e do familiar. Então, vamos a elas. Esse é um belo quadro de Mary Cassatt. Começamos com Berthe Morisot, que já foi pintada por Manet. Vimos que ela foi personagem de vários quadros, aquela cena no balcão, ou esse retrato onde ela está de luto por conta da morte do pai. E Berthe Morisot, inclusive, se casa com o irmão de Manet, Eugène, que está representado naquele quadro O Almoço na Relva. Então vamos lá, algo destacado aqui. Sobre a relação dela com Manet, há uma correspondência entre os dois, que mostra grande afeição. Apesar de Manet ser considerado mestre e Berthe sua pupila, sua aluna, a admiração seria recíproca. Registros mostram a apreciação de Manet por seu estilo original, pelas decisões tomadas nas composições, algumas que ele mesmo adotou em suas obras. Foi Berthe quem teria persuadido Manet a pintar ao ar livre, algo que ela já praticava. Foi ela também quem o introduziu, quem o apresentou ao grupo dos pintores que viria a ser conhecido como os impressionistas. Então, vamos à pintura de Berthe Morisot, aqui está ela retratada por Manet. Paisagem, o grande tema impressionista, onde, claro, a atmosfera é o que está sendo retratado, né, representado, mais do que o detalhe. Essa é a modernidade da técnica impressionista. Aqui uma cena já mais propriamente desse universo do feminino, essa mulher mais delicada, com guarda-sol na beira de um porto. Tem as qualidades sempre da paisagem, através da textura e da luminosidade. E aqui um dos trabalhos mais conhecidos dela, justamente o tema feminino, maternidade. Mary Cassatt, artista americana, família rica, se torna amiga de Edgar Degas, uma afinidade de classe e também de estilo. E esse é um dos quadros que eu uso como a entrada do nosso capítulo, como capa, justamente falando dessa característica da mulher buscando o fruto do conhecimento, o título do quadro, essa liberdade, essa busca, e até chamou a atenção quando comentamos essas imagens que abrem a aula sobre impressionismo, o cabelo curto, essa imagem tem algo de masculino também, nesse gesto, nessa força. Mary Cassatt, ao lado de outros artistas, era a personificação dessa nova mulher, entre aspas, que negando o casamento, lutava para ser bem-sucedida e conhecida por seu trabalho. Boa parte dessa visão foi influenciada por sua própria mãe, Catherine, que acreditava que mulheres com educação formal deveriam ter reconhecimento nas atividades sociais, ou seja, essa busca por uma independência feminina já veio dada inclusive por sua mãe. Então aqui está um retrato feito por Degas de Mary Cassatt, onde vemos o estilo de Degas, com praticamente um desenho, né, através dessa textura, e essa afinidade de classe entre os dois. O tema feminino, aqui já é um trabalho da própria Mary Cassatt, a mulher lendo, que já vimos isso é algo moderno também, que vem do realismo, já vimos Daumier retratando no vagão de segunda classe, de primeira e de terceira classe, na primeira classe a mulher está lendo, então já faz parte também desse contexto de cultura e de modernidade. Aqui influência japonesa. A gravura japonesa foi muito conhecida, reconhecida e valorizada nessa época. Tem a ver com a situação colonial, as colônias europeias, né, no Japão e no Oriente. Então, quando chega em Paris essas gravuras japonesas, chama atenção por sua modernidade gráfica e essa simplificação gráfica, então, é trazida para a pintura, influenciando muito o trabalho de Mary Cassatt. Essa foto eu mesmo tirei no Art Institute de Chicago e é interessante porque quando vemos a reprodução dos livros, esse é um dos quadros mais reproduzidos dessa artista, não é possível ver o detalhe que nós vemos diante do original, onde a transparência e a textura se tornam muito mais vivas.
Mas escolhi esse quadro também por conta desse efeito gráfico das listras na roupa, que tem a ver com a arte japonesa também nessa simplificação. Aqui, uso de fotografia, provavelmente a perspectiva, o corte, a composição sugere movimento, mas o desenho é muito cuidadoso se analisamos com atenção a qualidade do retrato, é um desenho de alta qualidade. Novamente aqui a influência da gravura, na simplificação dos planos de cor, o tema da maternidade feminina, como já comentamos. E aqui já é uma representação que nos sugere Estados Unidos. Para mim, até às vezes é difícil dizer exatamente porquê. É pela roupa, pelo penteado, mas talvez também pelo tipo de intimidade entre mãe e filha. Então, é um acesso também a esse universo já americano, moderno. E, claro, a simplificação das cores e a vitalidade da pincelada, tudo isso traduz essa vitalidade mais contemporânea, mais moderna. E Marie Braquemont, então, esposa de Félix Braquemont, se não me engano, seu marido, aí está, que é o maior colecionador de gravuras japonesas, se torna então um grande divulgador das gravuras japonesas. Ela foi aluna de Monet e artista gráfica. Então aqui temos um autorretrato, é um desenho. Aí está seu filho, esse universo do feminino, maternal, mas com toda a graça e a liberdade do impressionismo. E essa cena doméstica, onde a atmosfera está traduzida aqui por esse vapor dessa sopa, dessa comida sobre a mesa, sobre a luz da lâmpada é o nome desse quadro, não deixa de ser também uma referência a esse universo feminino da mesa posta. E aqui um desenho, uma ilustração com tema social. Os guarda-chuvas faz referência então a essa mulher pobre tentando vender suas flores num dia de chuva, enquanto a burguesia passa apressada, se protegendo da água. Ilustração. Então é uma artista que tem uma característica mais gráfica do que pictórica em algum momento. E chegamos então em Claude Monet, o grande impressionista, autor do quadro que dá nome ao movimento Impressão Sol Nascente e o artista mais típico e característico do impressionismo. Aqui vemos uma foto de Nadar, o grande fotógrafo que já comentamos, tirada então por Nadar de Monet. E aqui um autorretrato dele com 46 anos. Já é um homem maduro, de posse de sua consciência como artista. Vamos então a Claude Monet. O termo impressionista é devido a um dos seus quadros, Impressão Sol Nascente, inspirado em parte por Edouard Manet, seu precursor. Já falamos de Manet e Monet. Manet é o precursor, Monet é o grande impressionista. Monet partiu da representação clara de formas e da perspectiva linear prescritas pela arte estabelecida na época e experimentou um tratamento mais solto, cores fortes e composições não convencionais. A ênfase em seus quadros passou de representar figuras para as diferentes qualidades da luz e da atmosfera. Nos seus últimos anos, Monet se tornou mais sensível às qualidades decorativas da cor. Vamos ver isso nos trabalhos dele. Começou a aplicar tinta em traços menores, construindo campos de cor e explorando as possibilidades de uma superfície mais decorativa. Os efeitos que alcançou, isso é importante para encerrar, representam um avanço em direção à abstração e em direção a uma pintura moderna, focada puramente nos efeitos da superfície do quadro, que na realidade são os efeitos da superfície da água. Vamos ver isso nas obras finais então de Monet. Esse quadro, ele nasceu em 40, portanto, aqui com 18 anos, já é um pintor com todas as qualidades, né, técnicas adquiridas, mas chama atenção para um detalhe: esse reflexo na água é praticamente o que ele vai pintar quando estiver na velhice. Compra uma chácara na beira do rio, e em Giverny, e vai se dedicar então a pintar os nenúfares famosos, né, na superfície da água. Então já temos aqui um anúncio do que será o foco do seu trabalho na velhice. Reflexos da luz e do céu na água. Então, a atmosfera impressionista é estimulado por um artista norueguês, ele mora na Normandia, a pintar então ao ar livre. Então já vemos aqui essa busca pelo efeito atmosférico, através da pincelada, da vibração, da luz e desse horizonte amplo, dessa paisagem marinha.
Natureza morta é sempre um excelente exercício para o artista aprender a trabalhar com o seu desenho e sua técnica. Então temos aqui alguns efeitos de transparência, de textura, tá? Informação, Monet. Nesse quadro, chamo sempre a atenção para as sombras coloridas. Os impressionistas vão deixando de lado o preto para trabalhar a sombra e a luz e vão então conseguindo com isso realçar o efeito cromático, a qualidade da cor nas suas paisagens. A sombra na neve aqui é azulada e não cinza. Então vamos ver esses efeitos de atmosfera através da cor cada vez mais explorados pelo artista impressionista mais típico, Monet. Chama atenção para essa paisagem no mesmo local em dois diferentes momentos. Bosque de Fontainebleau, já vimos que era onde os artistas de Barbizon, famosos, início do realismo, trabalharam. Então, a diferença da atmosfera entre um quadro e outro aqui é muito notável. A gente sente a temperatura, o clima, a atmosfera, a qualidade da luz. Esse é o que esses artistas estão buscando e já filosofamos bastante sobre o que pode significar essa busca pela sensação pura. Como vemos, não há mais um tema literário, é apenas a impressão, é apenas a sensação, que nos leva, claro, a toda uma noção de liberdade e de capacidade do artista de estabelecer um contato direto com a realidade, não mais mediado por ideologia, ou por política, ou por religião, é um contato mais sensorial do que qualquer outro motivo. Em busca, então, desses efeitos luminosos, vai retratando essas figuras ao ar livre, onde o que interessa é a luz, que de algum modo se manifesta sobre as figuras, sobre o caminho, sobre a paisagem. Tema social, carregadores de carvão no Rio Sena, mas vemos que o foco dele não é propriamente o trabalho, e sim a atmosfera. Essa é a imagem que eu uso na capa principal de início dos impressionistas, por ser um registro dessa Belle Époque com reformas urbanísticas, meios de transporte. Então, essa atmosfera luminosa, de algum modo, traduz essa alegria, já falamos disso. O impressionismo vai se dedicar muito a esses aspectos positivos, otimistas dessa época. E aqui já vemos, no reflexo da água, quase que o quadro pintado. Se colocamos esse quadro de cabeça para baixo, o quadro será essa paisagem refletida sobre a água, onde ganha luminosidade. Então temos a figura no primeiro plano, mas já o interesse dele é essa luminosidade que a água reflete. O próprio movimento da água, vamos ver, ele cada vez mais se dedica a isso, sugere esse registro do instante, do imediato sendo registrado pela pintura. Como fez seu amigo e colega Renoir, também vai retratar essa burguesia, e aqui, é claro, o que interessa é o brilho do tecido, da mesa, do verniz, a elegância da figura, muito mais do que qualquer outro aspecto paisagístico ou típico do impressionismo. Aqui é a valorização da riqueza, do conforto e do luxo. E temos aqui então um quadro que comparamos, o Renoir pintou a mesma cena que Monet, cada um fez a sua interpretação dessa mesma situação, e com certeza a imagem de Monet tem muito mais essa vibração de luz que a água reflete. É um momento de lazer da burguesia que sai para nadar e andar de barco na beira do rio Sena. Vai à Holanda, e claro, o seu grande tema lá será novamente o reflexo de luz e da paisagem na água. Esse quadro é maravilhoso, a gente vê que a maior parte dele é puramente céu. Então, o tema do quadro, na realidade, é a atmosfera. Não deixa de ser sempre o lazer desses cidadãos livres diante dessa natureza, mas o que interessa ao pintor é a grandiosidade da atmosfera e esse instante captado com tanta vivacidade nesses contrastes de luz e sombra. Observamos que praticamente não existe negro usado nas sombras. Todas as sombras são coloridas. Essa sombra é completamente verde. Aqui é meio roxa. Com isso, o efeito cromático, o efeito colorístico, o efeito luminoso é realçado. Então, estamos diante do quadro Impressão Sol Nascente, apresentado na primeira exposição impressionista,
em 1874, que vai dar nome ao movimento. Já chamamos atenção para os efeitos praticamente abstratos da pintura com seus traços mais evidentes, né? Não é aquela pintura feita com suavidade, e sim aproveitando a textura e o movimento da pincelada. Novamente aqui a vibração da modernidade é um porto. Já falamos quando comentamos um quadro de Pissarro, Uma Vista de Paris, onde apenas se vê um movimento, que o tema disso é o próprio movimento da vida moderna. Não há propriamente um objeto central, e sim a vibração da vida, com tecnologia, comércio, trabalho, visões da vida moderna. Aqui temos um belo exemplo dessa vibração da luz sobre a água. O que interessa é captar esse movimento. Então a paisagem, com toda a sua beleza, é quase que um pretexto para que a pintura nos mostre a sua própria qualidade, através de pinceladas e de cores. Claro que a paisagem está valorizada, mas quase que sobre a paisagem temos a pintura, com sua pincelada e sua própria linguagem em primeiro plano, com textura, pincelada. Aqui, o bem-estar, o prazer, o conforto, novamente esses temas ligados a esse momento histórico. O trem e os meios de transporte serão um grande tema também no impressionismo, faz parte desse contexto de modernidade. Nesse quadro, algo que me fascina é essa luz, esses faróis desse trem, onde se vê que o artista buscou traduzir essa qualidade luminosa no meio de uma cena sombria. Então, além de todo o tema do contexto de transporte e modernidade, o que interessa a Monet é essa atmosfera. E vamos ver ele pintando as gares, os grandes garagens, né, as grandes estações de trem, onde vai estar buscando justamente essa atmosfera. Aí está ela. A fumaça é azul. Ver um original desses é uma experiência completamente diferente de ver uma reprodução, porque aqui a textura faz parte do trabalho. Vai novamente a Normandia, onde vai pintar, e talvez vocês se lembrem das mesmas paisagens pintadas por Courbet. Aqui a liberdade técnica é ainda mais extrema, e vemos uma paisagem onde praticamente a abstração se impõe diante da representação da paisagem. Monet, quando jovem, fazia caricatura dos seus professores e colegas de colégio. E é interessante, quis destacar aqui um retrato de Monet, que é uma caricatura. Ele não é um artista preocupado com a figura humana, com a representação das paixões ou das características da experiência de personagens. Ele está muito mais focado na paisagem e isso leva ele em direção à abstração. Então, quando faz um retrato, tem características de caricatura, tem um certo humor. Os montes de feno, já comentamos isso em aulas passadas, são um pretexto para representar essas qualidades de luz e textura. Quando uma exposição dos impressionistas é levada a Moscou, na Rússia, Kandinsky, que é considerado o criador da arte abstrata, fundador da pintura abstrata, vê uma representação, um quadro de Monet, Monte de Feno, e ele relata num dos seus livros que custou entender o que era aquela representação e percebeu depois de um tempo que era um monte de feno na paisagem. Mas essa experiência de ter estado diante de um quadro por suas próprias qualidades pictóricas fez Kandinsky refletir sobre esse aspecto da abstração na representação pictórica. Então, aqui estamos diante de alguns montes de feno de Monet, que são quase arte abstrata. Apesar de ainda haver alguns elementos atmosféricos, a composição, a textura e a cor se impõem diante do tema. Aí está mais um. Foram dezenas e dezenas de montes de feno, sempre em momentos diferentes do dia e, claro, com essa riqueza colorística que levam a arte em direção à abstração. Série Catedral, de Rouen. Então, aqui, através da fachada da catedral, Monet vai buscar representar justamente essas qualidades luminosas. São mais de 30 fachadas. Resta a pergunta se essa representação da luz na fachada da catedral
tem um elemento simbólico ao se falar de uma geometria sagrada, onde a luz se reflete. Teríamos de perguntar isso ao Monet. É uma possibilidade metafórica, com certeza, mas o que todos os livros dizem, nunca vi nenhum relacionamento entre tema aqui e forma, mas o tema é uma catedral, então cabe a pergunta: há uma conotação religiosa nessa representação da luz? E é uma geometria quase abstrata, ligada a proporções e assim uma simbologia do sagrado? Então, é luz, mas também é arquitetura. Aqui uma ampliação para a gente sentir essa matéria e essa qualidade de textura muito abstrata dessa pintura. Aqui então, já em Giverny, essa pequena casa rural que ele tem, e onde vai pintar os arredores e os jardins que ele mesmo constrói com o lago, a atmosfera se transforma em algo mágico. Isso é uma pintura impressionista no mais alto grau de qualidade atmosférica. Aqui temos o impressionismo em sua plenitude. Vários momentos diferentes na mesma paisagem. Essas pinturas são de uma beleza quase que transcendental por conta de sua suavidade, de sua harmonia. E aqui então os jardins que próprio Monet construiu em Giverny, com a ponte japonesa famosa, e vai pintar então cada vez mais esses reflexos na água. Aqui visita Londres, claro, o fog londrino, a neblina está representada com todo o seu mistério. A casa dele em Giverny, luminosidade, quase o perfume dessas flores através das cores. E chegamos então nessa representação quase que metafórica. É como se a própria água refletindo o céu, o Monet colocasse ela na vertical e transforma isso então no quadro. Mas é a própria pintura da água. Então vamos ter várias representações extremamente delicadas, chama atenção para os diferentes níveis que temos aqui. Se temos a transparência da água com a cor um pouco da terra e a transparência das raízes, temos o plano onde as plantas estão sobre a água em perspectiva, temos o plano do céu que está refletido e o plano das margens, então tem uma riqueza de composição de texturas, através da textura ele representa esses diferentes planos. Novamente aqui temos a transparência da água, a sugestão da sombra dos nenúfares e suas raízes, e o céu refletido, e aqui os galhos que estão sobre tudo no primeiro plano, extremamente sutil e rico como experiência pictórica. Talvez para alguém que não é muito afeito, muito chegado à pintura, isso é uma representação simples, mas se nos detemos e começamos a sentir a qualidade de transparências e de diversos planos que tem numa simples imagem, vemos a qualidade de seu trabalho depois de uma vida de pintura. Chama atenção nessa imagem para a sugestão do próprio movimento da água, do reflexo das árvores, sugerindo que a água está em movimento, essa obsessão em captar um instante extremamente moderno. Se lembramos que começamos no neoclassicismo com representações greco-romanas e a própria representação de um Napoleão Bonaparte como um representante desses ideais políticos, e seguimos todo um roteiro para chegar nessa consciência do valor do simples instante presente. Todo um caminho. Vai ficando cego também Monet. Então vamos vendo sua pintura se transformar em algo cada vez mais grosseiro, podemos dizer assim. Se vemos com o olho um pouquinho fechado essas imagens, elas nos aparecem talvez como ele estava vendo e se transformam em algo mais delicado. Mas vemos o pintor até o fim da vida, com toda a dificuldade, ainda traduzindo por meio dessas cores, dessas pinceladas, a sua vitalidade, o seu amor pela pintura. Comento em sala de aula que os alunos às vezes riem ou comentam algo quando veem uma imagem com essa intensidade e ao mesmo tempo borrões. Eu comento então com eles que eu adoraria ter um trabalho desses em casa. Não pelo fato de ser do mito Monet, mas pela força, pela vitalidade, pela coragem que eles expressam. E aqui temos então uma última foto sobre Monet dele no seu jardim em Giverny.
Vamos então para a última parte sobre o neoimpressionismo ou pontilhismo, que são alguns artistas que levaram essa busca de efeitos luminosos e colorísticos ao extremo de tentar transformar isso em teoria científica. Então, são dois grandes artistas que eu vou mostrar para vocês. Seu principal teórico vai desenvolver um sistema onde pequenos pontos coloridos sugerem a cor através de misturas exóticas. Então, se ele quer produzir um verde, ele vai botar pontinhos amarelos e azuis e, na distância, o olho mesmo vai fazer a junção das duas cores, produzindo uma cor secundária. Essa busca consegue, de fato, vamos ver algumas imagens, uma grande vibração de cor. Mas, como a arte é uma busca por liberdade, por sentido, quando se prende a uma receita, se torna estéril. Então, esse movimento chegou até um certo ponto, até Van Gogh experimentou essas técnicas, esses recursos, mas ficou para trás na medida que o pós-impressionismo seguiu o seu caminho. Então, vamos lá. O neoimpressionismo, essa escola, colocou no primeiro plano a ciência da ótica da cor para forjar uma técnica nova, metódica, de pintura, que evitava a espontaneidade e o romantismo que muitos impressionistas celebravam. Contando com a capacidade do espectador de misturar oticamente os pontos de cor na tela, os neoimpressionistas se esforçaram para criar pinturas mais luminosas. Vamos lá, tem vários aspectos aqui, por exemplo, a relação das pessoas com a cidade e a natureza. São artistas muito interessantes. Então, Seurat, aqui uma representação da Torre Eiffel em construção, 1889. É uma metáfora interessante da própria construção da modernidade. E vemos que Seurat ele se preocupa até em fazer uma espécie de moldura, onde por meio desses pontos coloridos aumenta a sensação de cor e de contraste entre as cores. Vamos lá. Seurat tem uma série de desenhos onde ele não usa uma linha sequer. É uma coisa meio contraditória. Nós tendemos a identificar o desenho com linha, mas Seurat faz desenhos somente com meios tons. Então tem uma certa magia nisso de fazer um desenho que não tem linha nenhuma, é apenas sombras. Aqui, por exemplo, a ópera, a única linha que nós temos não é uma linha, é uma batuta, aquele instrumento que o maestro usa para reger. Então tem uma coisa meio simbólica. A única linha que temos aqui, na realidade, não é uma linha, é uma batuta, é um instrumento. O resto tudo são apenas sombras e luzes. E aqui já buscando essa vibração de cor através de pequenas pinceladas. Sempre falo, o personagem é o artista, de certo modo, essas pessoas, esses trabalhadores estão buscando a cor. E vai fazer um trabalho de grandes dimensões, que está no Art Institute de Chicago também, e faz dezenas de estudos para essa La Grande Jatte, é uma ilha no meio do Sena, onde as pessoas vão, justamente essa relação entre natureza e cidade, vão se divertir quando tem um tempo livre. Então vai fazer dezenas de estudos, quadros, desenhos, estudos pintados. Esse macaquinho, por exemplo, é o último estudo que eu mostro, estará aqui. Essa madame sai para passear com o seu macaquinho na coleira. Então, aí está, La Grande Jatte. É um quadro do qual se pode fazer diversas interpretações. Se diz, por exemplo, desse quadro que é uma metáfora da solidão do homem moderno, cada um isolado dentro do seu próprio mundo. Mas também se diz que é justamente a possibilidade de agrupar diferentes classes sociais, que aqui temos desde um homem mais simples até um cavaleiro mais bem vestido. Então, há diferentes aspectos, e como toda obra de arte, a interpretação é livre, ela permite diferentes abordagens. Tive o prazer de receber no Art Institute de Chicago nossas colegas Valquíria e Cláudia, que estavam chegando de uma viagem, e o Art Institute naquele momento já era minha casa em Chicago, então tive o prazer de passar uma tarde mostrando para elas diferentes quadros, entre eles La Grande Jatte de Seurat. Tirei essa foto onde se aprecia com muito detalhe, quando podemos chegar perto da obra, essa vibração luminosa. E como sempre digo, o personagem é o pintor, essa é a delicadeza do pintor quando está construindo a sua imagem. Então, tem um texto aqui sobre esse quadro, mais famoso e influente do neoimpressionismo, faz um corte transversal na sociedade parisiense que desfruta de uma tarde do domingo em uma ilha do Rio Sena,
parisienses da classe média escapam da cidade para relaxar. Aqui menciono também essa questão da composição. Seurat trabalha com a proporção áurea, ele é muito metódico, não somente na aplicação da tinta, mas também no desenho. Então está inspirado em pintores da Renascença, Paulo Cello, que trabalham com matemática, ele tem esse espírito científico. Seurat morre muito cedo e não desenvolve então o seu trabalho, mas o pouco tempo que teve fez trabalhos muito significativos e permitem a gente imaginar o que seria a progressão da sua obra. Mais estudos aqui para um trabalho chamado Os Banistas, muito metódico, como eu já disse, então faz dezenas de estudos antes de construir um quadro, belíssimos desenhos apenas com meios tons. E aí está então o quadro, onde ele usa um recurso muito utilizado pelos pintores. Quando a figura é iluminada, o fundo é escurecido. Se a figura está na sombra, o fundo é clareado. Então temos com isso uma sensação de volume realçada, percebe? Onde a figura recebe a luz, o fundo é escurecido. Onde a figura está em sombra, o fundo é mais claro. Com isso se acentua o volume e essa sensação de espaço. Recursos, técnica. Mas, como já mencionei, a técnica, no caso da arte, quando se torna algo que prende o artista, vai endurecendo essa busca de sentido. Então, o trabalho de Seurat vai se transformando em algo gráfico, vai perdendo completamente contato com essa busca de luminosidade e atmosfera e vai se transformando quase que em cartazes, em obra gráfica, por conta da supervalorização da linha. Se transformam quase que em desenhos coloridos. Então, esse foi Seurat. E vamos agora para Paul Signac, o segundo mais importante no impressionista, aqui num desenho feito por seu amigo Seurat. Pintor autodidata, tem a ver com artes decorativas, né? Esse sistema, chamemos assim, de pintura dos neo-impressionistas, os pontilhistas, tem sempre um aspecto meio decorativo, por conta do efeito luminoso dessa vibração. Mas Paul Signac é um pintor maravilhoso. A riqueza de cores e de vibração da atmosfera que ele consegue, isso vai inspirar Van Gogh, Gauguin, os pintores do pós-impressionismo, para onde estamos nos dirigindo. Então chama atenção para a extrema beleza dessa liberdade de utilizar cores e os contrastes entre cores primárias, então o azul e o amarelo, o violeta e o laranja, criam essa intensidade que transmite vida. Aqui já temos o anúncio do que Van Gogh vai fazer em seguida. Aqui o retrato de um mago mágico, e já vemos que é praticamente um cartaz meio psicodélico, mas tem essa vibração pictórica buscada por meio das pequenas pinceladas. Aqui o cotidiano da burguesia, chama atenção novamente para esses efeitos decorativos, lineares, como essa arte busca uma definição muito intensa, tende a decoração por meio do desenho. Paisagem é a última imagem que eu estou apresentando nessa longa aula sobre impressionismo. É um golfo no Mediterrâneo, onde temos essa vibração de cor através da paisagem levada a um extremo. E, para finalizar, a reflexão que eu tentei fazer na live realizada no colégio, uma comparação entre esses dois trabalhos. Já mencionei quando começamos o ano com o neoclassicismo, e vimos Davi, o maior neoclássico, representando Napoleão, num trabalho de propaganda, praticamente. E aqui, então, o ponto em que estamos, nesse caminho azul-violeta, no qual estamos seguindo. Em sala de aula, gosto de perguntar para os alunos o que vocês gostam mais. O que é mais significativo? Então, gosto desse debate, dessa conversa, porque fica muito claro para mim o sentido ideológico que, de algum modo, limita, e é o pior aspecto do neoclassicismo, onde todo o trabalho do artista está em função de um político, de um líder, e assim perde um tanto dessa busca de sentido pessoal, que já dissemos que é o essencial na arte. E o trabalho extremamente colorido e livre de Signac, neo-impressionista, que de algum modo é um caminho aberto, uma navegação que temos na nossa frente, uma liberdade na qual podemos nos desenvolver e pela qual caminhamos. Então, finalizamos assim
Impressionismo. Vamos em frente em direção aos pós-impressionistas, que já é uma outra abertura em direção a questões muito humanas, dramáticas muitas vezes. Falaremos de Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec e Cézanne.